Vamos dar início à sessão ordinária do dia 25 de março de 2015. Queria agradecer ao público presente, dizer para as pessoas presentes que temos a imensa satisfação de tê-los aqui, observando os trabalhos da Câmara. E vamos dar início à sessão. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento 89. O vereador Jackson, no uso de suas atribuições, vem requerer ao excelentíssimo presidente dessa Casa, seja encaminhado ao Executivo a seguinte indicação: que o Poder Executivo promova a iniciativa necessária no sentido de conseguir, junto à CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, o fim da cobrança de valor mínimo nas contas de água, passando a cobrar somente o efetivamente consumido. Assino o vereador Jackson Pereira. Requerimento número 91. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a propositura de lei instituindo Bolsa Atleta, a fim de que os nossos jovens atletas possam ser beneficiados, facilitando-lhes o desempenho desportivo, com a minoração de despesas correspondentes, para o que apresenta o incluso anteprojeto de lei. Assino o vereador Jackson Pereira em anexo ao anteprojeto. Requerimento 93. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito a seguinte providência: seja efetuada a doação de materiais ou equipamentos esportivos às comunidades ou entidades organizadas. Assino o vereador Pretinho Piúma. Requerimento 94. A vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: seja providenciado um médico para atender no posto de saúde do bairro Céu Azul. Requerimento 95. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: 1. Seja agilizada a cessão de uso de um terreno do município para a construção da sede do Grupo da Terceira Idade Vida Ativa. 2. Seja determinada a fiscalização em colaboração com a Polícia Militar, que efetue diligências na Avenida Beira Rio, a fim de coibir o estacionamento irregular de veículos. 3. Seja solicitada à empresa permissionária de transporte público urbano de passageiros a extensão da linha de ônibus até o bairro Piuminas, propiciando aos moradores esse serviço. Assino o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento 96. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma providências no sentido de que seja autorizada a permissão para o transporte coletivo urbano de passageiros por veículos menores, tipo van ou micro-ônibus, nos termos da Lei Municipal nº 1515, de 3 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a organização do serviço do sistema de transporte coletivo de passageiros, a fim de que os cidadãos possam efetivamente usufruir do serviço, vez que os atuais permissionários utilizam ônibus que não podem transitar em vias públicas estreitas, por exemplo, no centro da cidade. Assino o vereador César Bassu. Requerimento 97. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu secretário municipal de Obras e Serviços de Piúma as seguintes providências: 1. Sejam repintadas as faixas de pedestres das vias públicas. 2. Sejam refeitos os calçamentos das vias públicas que se encontram irregulares, citando-se como exemplo a Rua Orides Fornaciari, esquina com a Rua Hermínia Clemente Gonçalves. 3. Sejam instaladas placas de sinalização de trânsito nas principais vias públicas da cidade. Assino o vereador Jorge Miranda. Projeto de lei número 19, autoria do vereador Jackson Pereira, denomina logradouro público Rua José Cabral. Projeto de lei número 20, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a extinção e criação de cargos comissionados na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do município de Piúma. Projeto de lei número 21, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a conceder repasses financeiros às entidades que menciona para o exercício 2015 e revoga a lei número 2037, de 30 de dezembro de 2014. Projeto de lei número 22, autoria do vereador Jackson Pereira, denomina logradouro público Rua Jurandir Mendes. Parecer prévio do Tribunal de Contas encaminhando prestação de contas do exercício 2011. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 60.
Cumprimentando cordialmente o segundo presente para as informações que seguem. Atenção ao requerimento apresentado pelo ilustre vereador Dr. Gustavo, na sessão plenária de 11 de março, em que o digníssimo legislador solicita informações acerca da licitação pregão presencial para registro de preço número 5/2015. Nesse contexto, informamos que o referido certame foi declarado aberto em 5 de março de 2015, estando em trâmite junto a essa administração em fase de recurso pelas empresas licitantes. Por conseguinte, segue em anexo cópia da ata da realização, abertura do certame e documentos necessários em apenso, conforme requerido. Assina o prefeito Samuel Zucchi. Requerimento 61 do gabinete do prefeito. Cumprimentando cordialmente o segundo presente para as informações que seguem, atenção ao pedido de informação apresentado pelo ilustre vereador Dr. Gustavo, na sessão plenária de 25 de fevereiro de 2015, em que o digníssimo legislador solicita informação acerca dos artistas e bandas contratados pelo município de Piúma nos meses de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015. Nesse contexto, segue em anexo tabela demonstrativa indicando as bandas que foram contratadas com os respectivos números de contrato, valores e datas de apresentações. Assina o prefeito Samuel Zucchi. Ofício número 25 da Secretaria Municipal de Educação. Vimos, através dessa, solicitar o espaço da Câmara Municipal de Piúma no dia 13 de abril de 2015, segunda-feira, das 10 às 12 horas, para a palestra de formação de quase 60 professores da área das ciências humanas da Rede Municipal de Ensino Público de Piúma, com 2 profissionais doutores da UFES sobre os indígenas da região. Após lanche oferecido, os cursistas se direcionarão para as dependências do cinema para assistir documentário realizado pelos mesmos, em parceria com integrantes do cinema local. Aproveitamos o momento para convidarmos tal instituição ilustre do nosso município a fazer parte do evento junto à SEMI, como parceira que sempre se apresentou. Ensejamos aqui agradecimentos à participação, parceria e colaboração. Assina Giovanni Bidini Paulo, secretário municipal de Educação. Ofício número 10 do Conselho Interativo de Segurança Pública de Piúma. O presidente do CONCEP, nas suas atribuições, vem convidar Vossa Senhoria e respectivos representantes para a reunião a realizar-se no Centro Social Shekinah, localizado na Praça Dona Carmen, em Piúma, às 19 horas do dia 6 de abril de 2015. Pauta: conclusão das obras na Avenida Beira-Rio. 2. Segurança e sinalização da Avenida Beira-Rio e vias de acesso. 3. Necessidade da presença da Polícia Militar para coibir excesso de velocidade e promover o respeito à nova sinalização. Assina Jorge Matheus, presidente. Requerimento à votação. Requerimento 90. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer, ouvido o plenário, seja inserido nos anais desta casa um voto de louvor para os funcionários, enfermeiros e enfermeiros-chefes: Alexandre Luiz da Rocha, Diana Mocelin Cardoso, Isabela Rangel da Cunha, Juliana Férez Thompson Machado, Luciane Alves de Paula, Nayara Marcarino do Nascimento, pelo bom atendimento prestado na saúde do nosso município. Assina o vereador Jackson Pereira. Os vereadores que aprovam o pedido de voto de louvor para os funcionários, enfermeiros e enfermeiro-chefe Alexandre Luiz da Rocha, Diana Michelin Cardoso, Isabel Rangel da Cunha, Juliana Férez Thompson Machado, Luciane Alves de Paula, Nayara Marcarini do Nascimento, pelo bom atendimento prestado na saúde do município, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento 92. Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer, ouvido o plenário, seja inserido nos anais desta casa um voto de louvor para as atletas Tamela Galil e Jéssica Luiza Lisboa, pelo primeiro lugar no Campeonato Estadual de Vôlei de Praia, em especial também para o técnico Luano Guimarães, que fazem parte do projeto Juntos desde 2005 da Prefeitura de Piúma. Assina o vereador Jackson Pereira. Os vereadores que aprovam o voto de louvor para os atletas, citado pelo vereador Jackson Pereira, permaneçam sentados. Está aprovado. Terminou o expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Parecer prévio TC 007/2014, relativo ao processo que trata da prestação de conta anual
exercício 2007 da Prefeitura de Piúma. Procedimento especial, discussão e votação. Inscrito cidadão Gilson Daniel. O senhor Gilson Daniel pode ocupar a tribuna para dar a explicação sobre a prestação de conta de 2007, exercício 2007. Senhor presidente, Joel Alves, senhor vice-presidente César Bassul, senhor secretário Edu da Madeira, vereadores Isaías Dantas, Jorge Miranda, doutor Gustavo, Mário Dantas, Nardelli Ferreira, vereadora Marta Scherrer, vereador Jackson Pereira e vereador Pretinho de Piúma, receba minhas saudações. Meu nome é Gilson Daniel, eu sou prefeito do município de Viana. Estou aqui hoje como cidadão para falar sobre as contas de 2007, que está em análise nessa Casa de Leis e que está sob apreciação das vossas excelências. Em 2007, no exercício de 2007, eu trabalhei na Prefeitura de Piúma como assessor contábil, sou formado em Ciências Contábeis e sou especialista em contabilidade pública. Então, tive aqui, no período de 2007, no período que o prefeito é professor Ricardo, e tive, junto com ele, na contabilidade, no exercício de 2007, que é o exercício em análise. Analisando o relatório do Tribunal de Contas, analisando o relatório daquela corte, vários pontos foram relatados pelos conselheiros, e desses pontos restaram um ponto, e esse ponto que ficou a esclarecer, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sugeriu a rejeição das contas do prefeito da Prefeitura Municipal de Piúma do exercício de 2007. Vou esclarecer especificamente o ponto que o tribunal alega como sendo um ponto que não foi atendido nas justificativas que o prefeito apresentou à época. Em 2007, houve uma baixa, essa baixa refere-se à dívida ativa, e o Tribunal de Contas disse que houve uma ausência na motivação para o cancelamento da dívida ativa e renúncia de receita. Em 2007, que é o exercício que está sob análise, nós efetuamos a baixa de dívida ativa, no valor de R$ 2.504.527,78. O que é a dívida ativa? A dívida ativa é um valor que o município tem como crédito com os contribuintes. No caso aqui do município de Piúma, contribuintes de IPTU, contribuintes de ISS, de TBI, mais especificamente IPTU e ISS. Quando o contribuinte ele não paga, dentro do exercício de competência, os seus impostos, quando ele não vai lá e faz a sua contribuição no IPTU, quando ele não vai lá e paga o seu ISS dentro do ano de competência, dentro do exercício de competência, ele vai para um débito chamado dívida ativa. O município fica com um crédito com aquele morador da cidade que deve esse IPTU e ISS. E esse crédito é escrito na tributação do município. E é escrito como dívida ativa. Então, aquele contribuinte que não fez o pagamento do IPTU, ele é inscrito em dívida ativa. Se ele não pagar no exercício, posso dar de exemplo aqui no exercício de 2014, quem não pagou o seu IPTU em 2014, em 2015 ele está inscrito em dívida ativa. E se ele for pagar lá esse IPTU de 2014, ele já não vai pagar mais IPTU, ele vai pagar dívida ativa. No exercício de 2007, nós fizemos essa baixa. E aí eu vou esclarecer o que é essa baixa que nós efetuamos.
Na contabilidade da Prefeitura de Piúma, que não é diferente da Prefeitura de Viana, ou de Vitória, ou de qualquer prefeitura do país, os sistemas de contabilidade e tributação são sistemas separados. A tributação faz todos os seus orçamentos tributários e a contabilidade faz todos os seus registros. Aqui em Piúma, o sistema tributário funciona separadamente do sistema de contabilidade. O que acontece? O que acontece é que, às vezes, algumas isenções ou algumas prescrições que são feitas pelo tributário não são feitas pela contabilidade. Posso citar um exemplo aqui para os senhores entenderem. Eu acredito que, nesse mandato, os senhores já tenham votado algum projeto de lei que anistia os contribuintes de multas e juros de IPTU. Possivelmente, os senhores já devem ter votado esse projeto. Quando a Casa de Leis vota esse projeto a pedido do prefeito, as multas e juros de IPTU do contribuinte, elas são isentas. O contribuinte vai lá e paga só o principal. Ele deixa de pagar multas e juros porque nós temos uma lei para anistiar ele de multas e juros, para que ele possa ter condição de pagar e parcelar seus débitos e ficar correto com o município. No momento em que o contribuinte procura a prefeitura para pagar os seus débitos e ele tem a isenção da multas e juros, essa anistia é feita pelo sistema de tributação. A tributação isenta, mas a contabilidade não sabe, porque são sistemas separados. A contabilidade está lá registrado que aquele contribuinte deve o IPTU e deve também a multas e juros. Mas no tributário ele está isento, ele vai lá pagar, ele só paga o principal. Ele não paga multas e juros. Mas na contabilidade está registrado multas e juros. E isso vira uma bola de neve. Isso foi desde 96 aqui em Piúma. De 96 a 2006, houve essa bola de... Todas as leis que foram votadas de 96 a 2006, de isenção, ou por prescrição, porque depois de 5 anos o débito fica prescrito, se o município não ajuizar, não entrar na justiça contra o contribuinte, a partir de 5 anos passa a ser prescrito. E a contabilidade não faz nem a baixa da multas e juros, que foi isento, e nem da prescrição. E isso foi acumulando ao longo de anos, desde 96, o caso de Piúma. E aí, o que acontece? A contabilidade tem um valor a receber e o tributário tem outro. Qual que é o correto? O correto é o que está no tributário. Esse que é o correto. Porque lá no tributário já deu todas as anistias, lá no tributário já fez todas as prescrições, e na contabilidade o valor está equivocado. Então, assim, gostaria só de citar aqui 2 grandes autores de contabilidade que falam o seguinte: qual é o principal objetivo da contabilidade? Para Sérgio Eudícimos, em 2004, ele fala o seguinte: o principal objetivo da contabilidade o objetivo básico da contabilidade é, de forma resumida, consiste em fornecer informações econômicas aos usuários dessa informação. Já também em 2004, Sérgio Marion disse o seguinte: o objetivo principal da contabilidade é fornecer informação para a tomada de decisão. Como um prefeito pode pegar um relatório de contabilidade que fala, você tem 6 milhões a receber, e lá na tributação tem 4. Como é que ele vai tomar decisão se a informação contábil está errada? O que nós optamos na época? Nós optamos de fazer essa baixa para que o sistema de contabilidade ficasse idêntico ao que está correto, que é o tributário. Se hoje qualquer morador de Piúma, ou qualquer vereador, quiser saber quanto que o município tem a receber, ele tem que ir no tributário. Lá no tributário é que eles vão tirar um relatório dizendo qual o contribuinte do município de Piúma e qual o valor que ele deve ao município. E quanto tempo ele deve esse município. Essa informação é uma informação que o sistema tributário fornece. O que nós fizemos em 2007? Nós fizemos com que o relatório de contabilidade imprimisse o que é real.
o que é real, que é o que estava no sistema tributário. Então, de 96 até 2006, tudo que foi de anistia, que são as leis que foram votadas nesse período, ou de prescrição, o município de Piúma não baixou na contabilidade. Então, nós tínhamos um valor gigantesco na contabilidade a receber e no tributário um valor diferente. O que nós optamos à época foi de baixar esse valor de 2 milhões, porque é um valor já anistiado ou prescrito. Essa justificativa nós fizemos ao tribunal à época que o professor Ricardo foi questionado. O que é que faltou nisso? Isso é um lançamento corriqueiro da contabilidade. Quem é contador sabe que você sempre tem que fazer ajustes para poder a contabilidade falar o valor correto, né? E o tribunal, na nossa fundamentação, alegou que faltou uma portaria, um decreto ou uma lei que fizesse algum documento que dissesse tudo isso que eu estou falando para os senhores para baixar. E, à época, nós estávamos no fechamento de balanço de 2007, e acredito que a contabilidade daqui da Câmara deve estar passando nesse momento, que agora até dia 30 de março, essa Casa de Leis vai ter que mandar o seu relatório também para o Tribunal de Contas, como o município de Piúma também vai ter que mandar até dia 30 para o Tribunal de Contas. Então, nós estávamos no final do ano, e nós, na época, optamos de fazer abaixo para mandar o relatório para o tribunal, o relatório correto, que o relatório tributário tivesse o mesmo valor do relatório, o relatório de contabilidade. Essa opção foi a opção mais correta, porque fez com que os relatórios que fossem para o tribunal imprimisse realmente o valor correto. E aí, nesse questionamento, infelizmente, o tribunal, nesse quesito, alegou que houve ausência. Os senhores devem ter lido na documentação que o tribunal encaminhou, a ausência de um documento, ou uma portaria, um decreto, e essa foi a única falha. A falha não foi por ter baixado um crédito que o município tinha direito, a falha não trouxe nenhum prejuízo para o município de Piúma, nenhum prejuízo financeiro, a falha não trouxe dano ao erário público, então foi uma falha tipicamente técnica, de ter, na época, feito uma portaria ou um decreto. E, com essa ausência desse documento, o tribunal sugeriu a rejeição das contas. E aí a gente vai falar de rejeição de contas, né? O tribunal, às vezes, faz análise técnica e fria, não faz análise que realmente os fatos que acontecem em cada município, o fato que cada técnico utiliza para fazer o seu fechamento das contas. No caso de Piúma específico, de 2007, a análise foi uma análise muito fria, porque o tribunal sabe muito bem que os municípios deixam de fazer as suas baixas, e muitas das vezes o município é questionado, ou tem suas contas rejeitadas no tribunal, porque não fazem essa baixa. Porque mostra 2 relatórios com valores diferentes. E aí o tribunal questiona, quanto que realmente o município tem a receber? Se a contabilidade tem um valor e o tributário tem outro, porque os 2 relatórios vão para o Tribunal de Contas. O que nós fizemos foi diferente. Nós acertamos isso, o relatório está certo. Só que, na época, faltou a gente publicar algo, né, uma portaria, um decreto. Então, assim, com essas informações que eu falei aqui, eu julgo que o tribunal foi muito forte na questão de rejeição de contas, porque o município não teve nenhum prejuízo. É 0 de prejuízo para o município de Piúma e não houve nenhum dano ao erário. Então, poderia, nesse momento, como as outras alegações foram aceitas, essa também deveria ter sido aceita à época. Só que cada relator do Tribunal de Contas tem uma forma de pensar e a gente respeita. Por isso, eu queria me colocar à disposição dessa casa para esclarecer qualquer dúvida que os senhores vereadores tenham com relação a esse ponto específico, né? E pedir aos nobres vereadores que votassem contrário ao relatório do Tribunal de Contas e favorável à aprovação das contas. Esse é o pedido que eu vim aqui hoje fazer aos senhores. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Algum vereador quer fazer algum questionamento
sobre o que foi falado sobre as contas, fazer ao senhor Gilson. Então, vamos botar... Queria agradecer ao senhor Gilson pelo esclarecimento. Eu acho que tirou as dúvidas dos vereadores, e nós vamos colocar em discussão as contas. Por ordem parlamentar, discussão as contas do exercício 2007. Vereador Nardelli Ferreira. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Dá uma boa noite ao público presente, ao meus vereadores, senhor presidente. Ficou bem claro da parte do senhor Gilson também, tirou algumas dúvidas que tinha. Nada mais a declarar em relação a isso. Vereador César Bassu. Sem discussão. Vereador Edu da Madeira. Sem discussão. Vereador Gustavo Meirelles. Primeiramente, boa noite ao nosso presidente, doutor Joel. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Mais uma vez, é uma satisfação ver essa casa cheia. E essa casa sempre se prevalece mais e fortalece mais com a participação popular. Então, sejam todos bem-vindos e todas as vezes que quiserem, retornem a essa casa. Eu gostaria de agradecer, Gilson, a sua presença como cidadão. E, à época, era o profissional gabaritado e capacitado, você mesmo citou, que é formado em Ciências Contábeis e tem especialização pós-graduação em Contabilidade Pública. E, realmente, esse parecer, quando chegou, gerou umas dúvidas, porque eram 10 pontos, e 9 pontos foram acatados pelos recursos, pelo tribunal, e ficou um ponto, que é a dúvida que você veio. E eu quero te agradecer, porque a gente considera muito válido quando a gente tem essa forma de tratar nós, vereadores, para entendimento, de vir aqui, de se disponibilizar, de esclarecer, porque o senhor trabalhava junto com o professor Ricardo, que está presente hoje aqui. À época, foi você que participou dessa dificuldade, e dizer que houve um erro de formalidade, uma formalidade técnica de um documento que o tribunal disse que queria que fosse rejeitado, mas que mostra que não há nenhum tipo de prejuízo ao município. Não houve renúncia de receita, não houve dano, roubo, enriquecimento ilícito. É um valor alto de R$ 2.500.000, porém é apenas uma dificuldade, porque os sistemas não se comunicam e, portanto, há uma diferença de valores. Então, quero agradecer pelo respeito com essa casa, de nos orientar, de nos esclarecer, e sinto esclarecido em todas as dúvidas que levantei para poder fazer o meu voto aqui nessa noite. Vereador Isaías Dantas. Eu dou uma boa noite ao presidente doutor Joel, presidente da mesa, os mais vereadores presentes, por presente, agradecer a presença de cada um, parabenizar também Estou sem óculos aqui, mas aqui está errado aqui. Então tá bom. Está errado aqui o Justo Daniel, está como cidadão, é o prefeito de Viana, né, para quem não sabe, e o vereador Gustavo já relatou tudo o que eu queria falar. Às vezes a gente fica com alguma dúvida, e já foi esclarecida a dúvida, o Gustavo já falou tudo, e é só isso. Obrigado. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Joel Alves. Ao público presente e aos colegas vereadores, nós ouvimos o esclarecimento de uma pessoa técnica, de uma pessoa de um conhecimento profundo em contabilidade pública. Ele esclareceu aí a capacidade dele profissional, um homem especializado, de maneira que nós podemos ver que o que houve com as contas de 2007 do ex-prefeito Ricardo Costa foi uma questão técnica. E acho, colegas vereadores, que não devemos fazer com que o ex-prefeito passe por uma penalidade sem ter uma culpa da responsabilidade. Que já foi explicado aqui, nós vimos uma pessoa de extremo conhecimento, uma pessoa especializada.
Então, eu acho que a gente tem que absorver o prefeito, votar contra o parecer do tribunal. Vereador Jorge Miranda. Sem discussão. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros por presente, queria agradecer a presença de todos. Queria falar para o companheiro Gilson Daniel, que sábio, profissional na área da contabilidade, acabou de falar sobre a contabilidade da gestão anterior. Vi que não há nenhum prejuízo para os cofres públicos, erros acontecem, dificuldade no dia a dia, todos nós temos, e queria dizer que vou votar a favor ao professor Ricardo, nas condições que não teve nenhum prejuízo nos cofres públicos. Sei que Vossa Excelência veio aqui defender com bastante responsabilidade e com bastante credibilidade, que a gente acabou de assistir essa explanação de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Marta Scher. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Hoje a casa está bonita, né? Está cheia. Deveria ser toda quarta-feira assim, né? Eu só quero agradecer o Gilson, que veio aqui para poder esclarecer alguma dúvida que a gente tinha. Então, não tem nada. Eu acredito que eu entendi bem, né? O Gilson falou bastante, o meu amigo aqui, o doutor Joel, então não tem dúvida. Em votação, o parecer do tribunal referente às contas do ex-prefeito Ricardo Costa, 2007. Os vereadores votam contra o parecer do tribunal para absorver o ex-prefeito. Por ato parlamentar. Vereador Nadélio Ferreira. Olha, tendo em vista a defesa apresentada, eu voto contra a decisão do tribunal. Vereador Pretinho de Piúma. Meu voto é contra o tribunal também, a favor do prefeito. Vereador César Bassu. Meu voto é contra o tribunal. Vereador Edu da Madeira. Eu voto contra o parecer. Vereador Gustavo Meirelles. Contra o tribunal, a favor das contas. Vereador Isaías Dantas. Contra o tribunal a favor das contas. Vereador Jackson Pereira. Contra o tribunal a favor das contas. Vereador Joel Alves. Contra o tribunal e a favor das contas. Vereador Jorge Miranda. Contra o tribunal e a favor das contas. Vereador Mário Dantas. Contra o tribunal a favor das contas. Vereadora Marta Scher. Contra o tribunal e a favor das contas. O parecer do tribunal em relação ao exercício 2007 está reprovado. Tribuna Popular. Senhor Sérgio Welles, para falar sobre turismo Piúma de 2011 a 2014. 10 minutos, senhor. Ao saudar a mesa diretora, na pessoa do senhor presidente, sinto-se os saudados os demais vereadores. Público presente, demais autoridades, boa noite. Como o tema é abrangente e complexo, devido ao grande número de folhas e dados, aproximadamente 34 folhas, e o tempo disponível é pequeno, vou relatar alguns dados que me coloco à disposição dos senhores vereadores para possíveis esclarecimentos posteriores. A coletânea de dados que eu vou informar a respeito do turismo de verão carnaval no período de 2011 a 2014 foi objeto de estudo e pesquisa durante 4 anos. Um dos roteiros mais apreciados do Espírito Santo é a Rota da Costa da Imigração, na qual Piúma está inserida, cujos atrativos vão além do verão, do sol intenso e das belezas naturais, que cativam os turistas, sobretudo no que diz respeito à hospitalidade e à boa comida. A peculiaridade do clima e da paisagem faz da região um passeio turístico sem igual,
pois o cenário da região difere bastante do retrato do país tropical. E aí eu começo a relatar alguns dados. Com relação a 2011, o sexo, na parte feminina, representava 46,8%. Em 2014, 29,1%. O sexo masculino representava 53,2%. Em 2014, 70,9%. A faixa etária de 18 a 25 anos, em 2009, representava 29,9%. Em 2014, 17,1%. Depois, nós tivemos a taxa de 31 a 50 anos, hoje, em 2011, representava 21,2%. Hoje, representam 17,7%. A renda média individual, em 2011, era de R$ 3.450,49. Em 2014, R$ 3.154. A renda média familiar, em 2011, era de R$ 5.636,12. Em 2014, R$ 5.358. Comparação percentual de turistas que visitam a cidade pela vez primeira. Se em 2011 era, pela primeira vez, 71% contra 29% que visitavam mais de uma vez, em 2014, nós tivemos 58,2% das pessoas que visitaram o município mais de uma vez e 41,8% que visitaram pela primeira vez. Evolução do gasto médio do turista no período. Nós tivemos, em 2011, o transporte precedia primeiro, depois vinha o comércio, seguido da hospedagem. Em 2014, a hospedagem representou a primeira parcela, seguido da alimentação e, em terceiro, o comércio. Depois nós tivemos a avaliação da estrutura dos hotéis e restaurantes para o verão/carnaval. Responderam que foi perguntado: a estrutura dos hotéis está preparada para o verão/carnaval? Responderam que sim, 25,3%. Responderam que não, 74,7%. A estrutura dos restaurantes está preparada para o verão/carnaval? Responderam que sim, 14,6%. Responderam que não, 85,4%. A intenção de retornar no próximo ano? Responderam que não, 7,7%. Responderam que sim, 93%. A avaliação do movimento dos setores de comércio e serviços de Piúma. Isso aí foi uma pergunta que a gente fez aos comerciantes, aos donos de hotéis, bares, restaurantes e milagres. Eles responderam que reduziu o movimento em 62,5%, que aumentou 26,6% e permaneceu igual, 10,9%. O gasto médio por clientes e variação do faturamento. Se a média de gasto por cliente em 2011 era de R$ 127,30, ela caiu para R$ 91,48. E a média de variação do faturamento em relação à temporada anterior, se houve um crescimento de 2010 para 2011 da ordem de 1,6%, em 2014, relação 2013 e 2014, houve uma queda de aproximadamente 13,4%. A avaliação do movimento dos hotéis de Piúma, aí especificamente para os donos de hotéis. Eles disseram que aumentou o movimento 37,6%, que reduziu 56,5% e permaneceu igual 5,9%. Agora, o mais importante disso tudo. Em 2011, nós tivemos aproximadamente uma receita de R$ 25.583.483, que representava um gasto médio de R$ 127,30. Em 2015,
nós tivemos aproximadamente uma receita de 30.758.800 reais, com um gasto médio de R$ 98,70. Com isso, a gente chega a uma conclusão da seguinte forma: dos volumes arrecadados durante o verão carnaval de 2011 a 2014, tomando como exemplo o ano de 2015, podemos constatar o seguinte: se por um lado é motivo de alegria, por outro, o cenário é triste e preocupante. O valor arrecadado aproximadamente 30 milhões, de cada R$1 que se arrecadou no município, 64% foi embora, nós não vimos. 36% ficou aqui. Desses 36% que ficou aqui, aí a gente vai ter que fazer mais levantamentos e tudo, mais pesquisa. Apenas 10 centavos o município passou realmente da mão dele para fazer investimento. Essa é outra diferença, a gente não sabe onde está. Provavelmente alguma aplicação, alguma outra coisa. Com isso, o município deixa de ganhar aproximadamente no verão e no carnaval de 4,8 a 5,4 milhões de reais nesse período, que equivale aproximadamente a 1,8%, a 1,8% da arrecadação mensal do município. Sérgio, só um minutinho. Quando o senhor falou 10 centavos por pessoa, 10 centavos. Nessa conta de 64%, de cada 64% vai embora. Isso, de cada 33% é o... Hein? 36% é o que nós seguramos. Ficou em cima do segurado. montante. Isso, é equivalente Isso que a 36 cabe um verão, centavos. acaba carnaval, fica todo mundo sem 36 dinheiro. centavos, apenas 10 centavos o município se arrecadou. Os outros 26 centavos, eles ficaram perdidos, que a gente não sabe onde está. Aí requer um estudo, uma pesquisa, um levantamento. Isso aí aproximadamente, para quem entende do mercado e sabe, vai levar aí de 6 a 8 meses para saber para onde é que foi isso. Para onde? Então, isso significa dizer que a prefeitura está perdendo em torno de 4,8 a 5,4 milhões de reais nesse período. Ou seja, não digo perdendo, mas deixando de ganhar. O que significa 1,8 da arrecadação mensal do município. Ou seja, quase 2 meses da arrecadação, que hoje é em torno de mais ou menos 5 milhões de reais, a gente deixa de perder. Com isso, eu agradeço a oportunidade de todos, me coloco à disposição. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhor presidente. Tribuna de Vereadores, por ordem parlamentar. Vereador Nardelli Ferreira. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Uma boa noite a todos. Muita paz, muito amor no coração. Quero registrar a presença aí dos meus colegas da rádio, que vem fazendo um lindo trabalho lá na rádio, sempre ajudando as pessoas, levando músicas. Um alô especial a Alexandre Adão, Vitinho, Alain. Demarcos está por aí também? Demarcos está quietinho lá no canto. Uma boa noite, enfim, a todos, ao secretário Giovanni. Olha, hoje teve uma polêmica no Facebook sobre a Avenida Beira Rio. A Avenida Beira Rio tem pessoas encostando o carro nas calçadas. Tem pessoas idosas que caminham nas calçadas, têm desviado os carros, sujeitos a ser atropelados. Vamos pedir aos órgãos públicos aqui do nosso município que façam uma fiscalização, multe esses carros, guinche esses carros, porque não pode estar acontecendo o que está acontecendo durante esses dias aí, carro em cima de calçadas, e vai acontecer tragédia ali, tá? E lembramos a todos, já estou cansado de pedir aqui na Câmara, um quebra-mola ali na Beira Rio, na avenida todinha, que o pessoal está abusando em alta velocidade. Vai acontecer uma tragédia lá, eu tenho certeza que vai acontecer, então vamos prevenir. Vai acontecer de morrer alguém, aí depois que vão para lá botar quebra-molas. Então peço do fundo do coração que olhe com carinho ao executivo, ao secretário de obras, aonde for ter que correr, olhar com carinho, colocar um redutor de velocidade o mais rápido possível. Vossa Excelência, Nardelli, dá uma parte, por favor. Pois não. O vereador citou a questão da avenida ali, Beira Rio, e eu ouvi o vereador falar que
solicitar alguém que poderia guinchar, né, os veículos, não é isso? Isso aí vai ficar para uma outra discussão, porque foi descoberta a maior máfia de um guincho dentro do estado do Espírito Santo. Então, vamos deixar esse guincho de lado, porque o que foi contabilizado, que uma moto paga um valor absurdo para ser deslocada da onde ela foi apreendida até o pátio. E, por lei, eles deveriam levar uma moto por vez. Eles estão levando 200 motos em uma pancada só, né? Obrigado. E foi-se descoberto que um grupo de policiais aposentados que criou a máfia do guincho. Eu não me lembro aqui o nome dos deputados que entraram nessa briga. Eu achei até muito importante e muita coragem da maneira que o deputado se expressou no jornal. Então, vamos cobrar da administração, vamos cobrar do secretário de obra, mas não vou pedir esse guincho mais não, porque vai ficar feio para nós. Então tá bom, não estava ciente sobre esse caso. Lembramos a todos também que eu estou a par sobre a PAI. A PAI está abandonada. Eu tive conversando com o presidente atual, que é o Sr. Rui. Ele está pedindo pelo menos 6 funcionários do Executivo para cuidar da PAI. Nada além do que isso. Então, vamos se unir juntos para a gente conseguir que essa PAI volte a funcionar normalmente. Querido, dá uma parte, um minutinho. Fique à vontade. A PAI não está abandonada, não. Aqui nós aprovamos aqui um recurso, se eu não me engano, numa ordem de quase 100 mil reais, 96 mil reais por ano. E, se eu não me engano, está passando, ou pode ser que esteja atrasado, mas existe um convênio. Mas a PAI, realmente, ela está na mão de um presidente muito honrado. Eu, na ocasião, junto com a vereadora Marta Scherri, se eu não me engano, nós fizemos aqui uma emenda que, se eu não me engano, a gente aprovamos aqui de 4, 5 mil que é para a PAI, nós levamos para 9 mil reais por mês. E a PAI não é só a PAI do município, a PAI do Brasil todo, ela está em dificuldade e, às vezes, caso da casa, a mesma situação da casa de passar, lá do asilo, lá, do lado dos idosos. Aí tem a polêmica, ou passa para a prefeitura, ou eles tomam conta, entendeu? Mas eu sei a sua preocupação. Mas existe uma verba do município que vai para lá e precisamos melhorar. O nobre vereador, pelo que eu fiquei sabendo pelo presidente, Sr. Rui, conversei com ele ontem, não está acontecendo isso não, meu querido. Então vamos pesquisar mais, vamos procurar saber lá com o executivo, porque não está acontecendo, tá bom, meu irmão? Que é o pagamento? Então vamos ver por que não está indo. Porque desde o momento que essa Casa de Lei aprova e vira lei, é por obrigação a prefeitura pagar. Se eu quiser, nós vamos abrir uma CPI aqui para saber. Entendeu? Está entrando aí? Então, está aí, ó. Então está aí, estava atrasado. Então tá bom, muito obrigado. Só isso que eu queria expressar a todo o povo presente. Uma boa noite a todos. E um abraço especial para o pastor aí que está mandando aqui sinal, aquele abraço especial para o senhor, tá bom? Uma boa noite. Vereador Pretinho de Piúma. Queria novamente dar uma boa noite ao público presente, ao secretário presente aí, né, minha amiga aí, aos vereadores e demais presidente aí. Hoje eu queria falar a respeito de uma fala minha de semana passada, onde eu tive a tamanha preocupação de falar sobre os procuradores. E aqui nessa Casa de Lei está se criando-se um hábito de tudo que você fala aqui, as pessoas se arrastam lá, distorcem toda a situação, né, e inventam. Eu costumo dizer isso aí, que fica até feio falar, né, aquela fofoca barata. E quando eu questionei a respeito da Procuradoria, foi alguma coisa que saía da Secretaria e sempre jogava a responsabilidade neles. Então, no dia seguinte, eu estive lá com o procurador, conversei com ele e vi que realmente eles têm um prazo grande, às vezes até de 30 dias para estar respondendo, né, esses processos que chegam até ele, dando um parecer, e que muito desses vem errado, e já vem errado da Secretaria. Então, quando eu questionei o procurador, não foi falando mal, não falei em relação a não trabalhar, não falei que eles não cumpriam o horário, e eu queria deixar claro, para a pessoa que saiu daqui, foi diretamente no procurador, assim como foi na Secretaria de Saúde, falar, né, da minha pessoa,
que eu não estou aqui para levar conversa e trazer conversa. O meu papel aqui é fiscalizar, e desde que eu tenha essa reclamação, eu tenho o direito de fazer o questionamento. E o CD ficou gravado aí, qualquer um tem direito de protocolar o pedido e pegar ver, assim como os procuradores também. Eu acho que aqui em Piúma tem coisa muito importante para resolver. Hoje, conversando aí com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, fiquei sabendo que tem quase 90 famílias em Piúma que vivem abaixo da linha da pobreza, não tem onde morar. Então, isso, sim, a gente teria que parar um pouco para poder reunir e tentar devolver a essas pessoas a dignidade, trazer essa pessoa de volta, porque às vezes a gente vê isso só na televisão e não acredita que dentro de Piúma tem isso. Então, olhando por esse lado, eu queria pedir que nós se preocupássemos um pouco mais com a população de Piúma, com essas coisas que tem para fazer, sentar nessa casa, desenvolver lei, fazer as leis valerem, e não ficar fazendo assim, esse leve e traz, tentando queimar a imagem de um ou de outro, que eu acho isso horrível, que nós não fomos eleitos para isso, não. Eu queria parabenizar o secretário de Educação, que essa semana tive a oportunidade de conversar com ele lá. Gostei da iniciativa de comprar tintas, né, para poder estar reformando as escolas, evitando assim licitar empresas e economizar para o município. Gostei da sua atitude, secretário, e eu acredito que isso aí também Piúma só tem a ganhar. Mais ainda quando conversei com o secretário de obra, Serginho, que a mesma atitude vai ser feita. Usar a mão de obra do município, sendo que a gente tem pintor, a gente tem pedreiro, servente de pedreiro na prefeitura, que recebe por mês, e ainda, né, a gente tem todo esse tormento de estar fazendo licitações que eu acho que devemos reduzir. E o secretário de obra, já que está licitado os paviés, os meio-fios, ele vai estar usando essas mãos de obra para poder estar fazendo, calçando nessas ruas, pequenas ruas. Parabenizar pela iniciativa. Em relação ao comentário do Sérgio, eu achei interessante, Sérgio, que você fala do que o município arrecada, e principalmente essa parte dos comércios, ou melhor, as pessoas vêm aqui, ganham dinheiro e vão embora de Piúma. Se você parar para fazer um levantamento nos quiosques de Piúma hoje, eu acredito que, exageradamente, 60% dos quiosques são pessoas de fora. Supermercado de fora, a pessoa vem aqui, fica 90 dias em Piúma, que é a época que o comerciante de Piúma deveria ganhar o dinheiro, ganha o dinheiro e leva para fora do município. E rever essa conta, de repente, o secretário de turismo ele pode estar sentando com você, baseando, né, em cima disso aqui, para saber se realmente o investimento que está sendo feito no verão, Piúma está arrecadando isso em lucro, né? E o demais, fica aqui o meu agradecimento a todos, não pude agradecer aqui ao seu Gilson, né, pelo esclarecimento dele, ficou bem claro aqui, e desejar uma boa noite e um bom final de semana para todos vocês e demais vereadores. Vereador César Vassul. Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, boa noite a todos. Hoje eu queria dizer que quero agradecer a Serginho, nosso secretário de obra, pelo trabalho que ele vem fazendo. Quero agradecer também a Giovanni, quero agradecer a Francine, quero agradecer o Hospital de Piúma, que eu fui muito bem atendido com meu neném, ficou internado e já saiu hoje. Também quero agradecer a doutora Eliana, quero agradecer a todos. Temos que ser humildes e trazer para a nossa responsabilidade do dia a dia e cuidar, sim, Sérgio, o Pretinho, do povo mais carente, os mais necessitados. Mas vamos tratar todo mundo por igualdade. Vamos tratar todo mundo do mesmo patamar. Vamos buscar soluções. Eu não sei qual é o motivo que as casas populares pararam. De repente, é questão de verba, que não veio mais verba federal. E a gente fica aguardando. O que eu tenho para falar é isso hoje. Vou deixar para a próxima fala, porque hoje eu vejo que foi um dia meio tordoado, mas Deus é Deus e é o maior. Obrigado. Vereador
Gustavo Meirelles. Atendendo Gilson Daniel. Vereador Isaías Dantas. Mais uma vez eu quero dar uma boa noite a todos, parabenizar o trabalho do Giovanni, secretário de Educação, e com preocupação eu falo do que tem acontecido no nosso município em relação à segurança. Eu lembro que em janeiro, quando o DPM saiu daqui do centro, a Drogaria Guida foi assaltada, hoje foi a loteria. E eu já fui assaltado ali também. E eu, inclusive, vendi a minha loja. Estou parando de trabalhar com isso. Vou procurar um outro meio de trabalho, porque, infelizmente, a gente está com uma certa dificuldade na segurança. Gostaria de lembrar que não é culpa da polícia militar. O efetivo é pequeno, então eles fazem o que pode, mas eu vou culpar o 190, o CIOD. Quando você faz uma ligação, tem que ir até Vitória para poder retornar, e isso dificulta o trabalho da PM, da Polícia Militar. Entendeu? Então, não estou falando mal da polícia, mas sim, estou vendo a cidade sem proteção. Quando o centro da cidade, o comércio, fica desprotegido, sem viatura, isso facilita muito a vida dos bandidos. Nossa cidade está refém aos bandidos, então essa é a minha fala de hoje. Boa noite para todos. Vereador Jacques Pereira. Quero dar uma boa noite ao presidente, aos membros da mesa, vereadores presentes, o secretário de Educação, Giovanni, a secretária Carol, o pessoal da rádio, boa noite, o pessoal do Céu Azul. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria falar sobre o requerimento que eu fiz em relação à cobrança de 10 mil litros que a Cesan cobra. Se a pessoa gasta 500 litros, ele é obrigado a pagar 10 mil litros. Eu acho injustiça pagar as nossas dívidas que nós gastamos, já está difícil, ainda mais pagar dívida que a gente não gasta. Diz que é lei federal, é lei estadual, isso é uma vergonha, que seja que lei que for. Não pode o consumidor pagar uma coisa que ele não está gastando. Tem casa fechada aí que não gasta nada e está pagando 10 mil litros. Então, se realmente está acontecendo isso, nós temos que rever isso aí, correr atrás. Igual a mesma coisa que o trabalho que o Mário está fazendo em relação ao esgoto, que também é absurdo. Tem casa que está pagando quase meio de esgoto, está pagando mais esgoto do que água. Então, é uma vergonha. Nós temos que nos unirmos, Poder Executivo, Poder Legislativo, com a população, e para ver o que pode se fazer para se pagar o que gasta. Como eu falei, pagar o que a gente deve, que a gente gasta, está difícil. As coisas estão difíceis. E pagar o que não gasta é pior ainda. E sobre a tal máfia do guincho, Jorge foi feliz. Quando eu entrei aqui, quando o Gazzoni, o ex-deputado Gazzoni, Coronel Gazzoni, esteve aqui para fazer uma apresentação de um projeto para se abrir aqui a Guarda Municipal, eu falei com ele, Gazzoni, nossa preocupação é de os guardas municipais fazer como alguns policiais militares, que falta com respeito com a população, trata a população de qualquer jeito, não é todos não. Aí me falaram, você cuidado, você está falando da polícia. Ué, se eles falam do vereador, se eles falam do prefeito, não pode falar da polícia por quê? Qual a diferença da polícia para o prefeito e o vereador? Nós somos pagos pela população. A população paga o policial, paga o vereador como o prefeito. A gente sem fazer nada, a população às vezes condena a gente, então nós temos que estar de parabéns quem levantou essa polêmica aí, que Piúma estava uma vergonha mesmo. O pobre coitado que trabalha o dia todo, passava ali, simplesmente ele era abordado em esquina, que a viatura ficava escondida. Quando você passava, você levava o maior susto.
tem que se agir, concordo. Mas tem que se agir dentro dos meios legais. O negócio de colocar 10 motos em cima de um carro para ser beneficiado alguma área, isso é difícil. Vereador, uma parte, por gentileza. Eu queria esclarecer a respeito do guincho. Às vezes a pessoa vai entender assim que, pelo que eu vi, acho que foi o deputado Marcelo, a colocação dele foi em relação a IPVA. Então, o cidadão, quando tem o IPVA do carro está atrasado, o que estava acontecendo? Guinchava. E isso é ilegal, não pode. Mas se o cidadão estiver estacionado em local proibido, se o cidadão estiver sem habilitação, documentação vencida, que é o licenciamento, que é de porte obrigatório, vai continuar sendo guinchado. Em relação ao IPVA, a colocação dele é o quê? Aquele cidadão não paga IPTU, vamos tirar o cidadão de dentro da casa. Né? Então, a mesma coisa. Então, não vai poder guinchar mais as pessoas que estão com IPVA atrasado. Deixar bem claro isso aí. Tá bom? Mas o que estava acontecendo por aqui não era isso, não. O carro passava, logo a viatura ia atrás. Inclusive, foi preso ali em frente ao supermercado Gomes Pedrosa. O rapaz encostou a moto para fazer uma compra lá. O guarda, o policial estava junto com a equipe da prefeitura. Daqui a pouco ele olhou a moto do cara, cismou. Foi lá e, na boa, tudo bem. De repente, um cara, um bandido, está lá no supermercado fazendo uma compra lá e a gente não sabe, né? Mas alguns imaginavam assim, vamos pegar esse cara aqui. Me pega. Aquilo que eu falei aqui há muito tempo. Se um policial não gosta de alguém, porque eu sou a favor do policiais do município trabalhar no município, sim. Mas desde que esteja trabalhando, apresentando um serviço bom. Porque, às vezes, o cara começa a perseguir. Às vezes não gosta do vereador Nardelli, aí no passado ele teve um problema com o vereador Nardelli, aí eu vou cobrar agora. Eu sou policial, estou fardado, não posso. Como você tem também, foi um policial paisano cuspiu na cara de uma pessoa aqui, o pai foi agir, foi questionar, quase que ele foi preso ainda. É justo isso? O policial cuspir na cara de um cidadão? Então, nós temos que ver isso aí. Essas minhas falas, muito obrigado e boa noite. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente. Secretário de Educação, Giovanni Bidim, secretária Carol, aos companheiros do Céu Azul, que sempre têm me recebido muito bem lá naquela comunidadezinha, como diz o companheiro Deneval, pastor Eleomar Santana, homem de fogo, ô glória, e os demais aqui que se encontram. Na verdade, eu queria também aqui parabenizar o vereador Jackson, um vereador exemplar que tem acompanhado o seu trabalho no dia a dia, e vamos lutar para que essa taxa mínima seja retirada. Vamos enviar isso para a Assembleia Legislativa, para que aqueles deputados também tenham o compromisso de se comover com o município de Piúma, porque eles só vêm aqui tirar voto e ir para lá, e muitas das vezes, não todos, com exceção, não voltam aqui mais. O vereador Pretinho falou da questão do guincho. É uma vergonha. O cidadão já paga imposto, paga tanta coisa, aí o cara para o carro lá, bota 500 motos, uma em cima da outra, chega lá, todo mundo paga. Errado, porque o carro gasta para levar 100, ele gasta para levar uma. Então, ele leva 100, todas as 100 motos vão pagar, com uma viagem de R$10, ele vai arrecadar R$1 milhão. É roubo. Da mesma forma que as pessoas ignoram ou criticam o político quando ele erra, porque bandido existe de todos os meios. No judiciário, existe na vida pública, no político, existe no cara que é pedreiro, existe em todos. De todas as maneiras a gente vê pessoas erradas. Mas a gente não está aqui porque é doutor, eu vou falar que não. Está errado, está errado. Falando também aqui a questão, Nardelli, da PAI, que o vereador falou. A gente aqui faz o nosso trabalho. Na verdade, o executivo manda para o legislativo. Carol está aqui, se for mentira, né? A gente vota aqui, a gente aprova. Só que quando chega lá, que eu não sei se esse é o seu setor, não sei para onde que vai lá, o trâmite lá é muito lento. Aí é aquela história, quem chega no hospital é porque está com dor.
aí a pessoa faz hora, o cara acaba morrendo. Então, quando uma PAI, ela manda e a Câmara aprova, é porque eles necessitam demais desse dinheiro. Aí o que acontece? Ele leva um tempo até chegar a PAI, ao asilo dos idosos, a colônia dos pescadores. O que acontece? Eu acho que isso são coisas que, quando sai daqui do Legislativo, acho que o Executivo, o mais rápido possível, ele já tinha que desenrolar, porque a carência é muito grande. A pessoa tem que ir no asilo dos idosos, a pessoa tem que ir lá na colônia dos pescadores, a pessoa tem que ir lá na PAI, realmente é para ver a dificuldade que eles passam. Aí eles contam com esse dinheiro, o que acontece? A gente aqui manda rápido, e quando volta para lá, é muito demorado. Então, é só uma cobrança, que você que está aqui, eu gostaria que você cobrasse isso deles lá, para que não deixasse, que demorasse tanto tempo assim, né? Uma boa noite a todos. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros por presente, quero aqui saudar meu amigo Jorval Abraão, flamenguista, sinta todos abraçados, meu irmão Joel Dantas. Queria, senhor presidente, por presente, tenho trabalhado fortemente contra a Cesan, uma empresa privada do governo do Estado do Espírito Santo. Tenho recebido várias pessoas no meu gabinete com a sua conta de água, com a xerox da sua identidade, acolhendo várias assinaturas. Já tem um montante bom, mas precisamos fortalecer mais. A partir de semana que vem, vou colocar um carro de som na rua, para a gente juntar uma quantidade maior, para que nós possamos entrar... Uma parte, vereador. A partir de amanhã ou segunda-feira, eu vou trazer a minha conta de água para você, junto com a Vossa Excelência, entrar junto. A minha conta também vai estar junto com você, com Vossa Excelência, porque, é como eu te falei, está uma vergonha. Está na hora de dar uma travada. Obrigado, vereador. Nós precisamos juntar. O quanto mais vai ser melhor para entrar com uma ação pública contra a Cesan. Eu tenho vários argumentos contra a Cesan. A Cesan sempre achou que nesse município ela poderia fazer o que quiser. Não mudou nada. Passa geração em geração. E aí nós já temos, desde 2005, uma lei que foi aprovada nessa Câmara, uma lei de 2005, essa lei, que ela é totalmente inconstitucional, que não podemos aqui passar a concessão da Cesan, do município, a concessão de taxa de água e esgoto para a Cesan, através de projeto de lei. Nós temos que, sim, através de licitação. Então, um contrato milionário que a Cesan ganhou de presente ilegalmente. Isso eu tenho parecer jurídico. Nós não podemos aqui se curvar da insatisfação da população, da ira que se tornou nesse município, nas esquinas de 4 cantos dessa cidade, que a Cesan vem aqui e cobra uma taxa de esgoto que é um absurdo. Uma taxa de esgoto, senhores vereadores por presente, que é fora do normal. Aí eu faço uma pergunta. Alguém ganha um contrato milionário para prestar serviço? A Cesan ganhou. Não precisou nem entrar em licitação. Então precisamos ir para a guerra, mas uma guerra firme. Eu tenho certeza que quando 2 mais 2 é 4, e tenho certeza que nós vamos ganhar. Tenho certeza que esse contrato está sendo explorado aqui. Ficou 20 anos sem contrato, quando em 2005 deram o contrato, deram ilegal. Não estou querendo aqui jogar pedra em ninguém. Não estou querendo aqui dizer que alguém errou no passado. Se errou, foi com vontade de acertar. Que talvez, se eu tivesse também naquele momento, eu poderia ter errado com vontade de acertar. Então, que fique bem gravado nos anais desta casa. Mas essa guerra também não é só minha.
Essa guerra também pode ser de Vossa Excelência. Essa guerra tem que ser de todos. Eu vou começar a partir de semana que vem, e comércio a comércio, andando na rua, e colhendo as assinaturas, ou seja, eu vou panfletar o pedido de assinatura para depois as pessoas trazerem até o gabinete. Vou colocar um carro de som. Já tem aqui o Jornal de Antulinos, que eu vou dar uma entrevista logo acabar a sessão, se outros jornais que se encontram aqui, a mídia, se puder nos ajudar. Que isso não é um projeto, não é uma ação só minha, é de todos. Que vai ser muito importante para a população. Tive agora à tarde com a jornalista Adriana, e sinto a falta da mídia, senhor presidente desta casa. E a chefe de governo, presta bem atenção. Nós não temos, a não ser o microfone e a rádio 87,9, que daqui a pouco eu vou falar. Nós não temos outro veículo de comunicação. Precisamos ter. Precisamos juntar força e resolver o problema que nós temos da comunicação com os meios de jornais e rádio e televisão, ou seja, nós precisamos falar nos 4 cantos dessa cidade sobre essa taxa de esgoto. Uma parte, Vossa Excelência. Uma parte, muito desculpa, meu irmão. Gostei da atitude do vereador, do nobre colega. Eu acho que foi uma iniciativa certa que Vossa Excelência tomou, mas eu acho que a população também tem que se mobilizar mais. As pessoas também têm que ter mais interesse naquilo que dá desfalque na sua renda familiar, porque é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado em outras coisas, né? Mas está sendo pago uma taxa abusiva e um serviço de má qualidade no nosso município. Por que o vereador fala isso? Eu trabalhei 6 meses em Anchieta, e o que eu observei lá em Anchieta? Vou falar porque eu vi lá, e a gente tem que fazer essa cobrança aqui, que eu já falei com o chefe da CESAM, e ele falou que a CESAM estava realmente fazendo todo esse trabalho no município. Lá em Anchieta, quando eles faz um buraco, numa ligação de rede de esgoto ou de água, eles têm 48 horas para consertar o local. E eles fazem lá. E eles têm que fazer aqui. Outra coisa que eu tenho observado, que eu também já cobrei isso lá, e eles ficaram de me dar o retorno, não me deram, é a questão dos bueiros. Esses de esgoto estão todos quebrando, todos estão afundando, e ela não está tomando providência. Você pode passar, qualquer rua que você tiver aí, não tem um bueiro que está de acordo, ele está desnivelado, uma parte para cima e uma parte para baixo. O que acontece? Será que ele vai esperar alguém quebrar um pé, machucar um pé, uma criança, uma pessoa, um idoso, né? Então, eu acho que a iniciativa de Vossa Excelência é muito importante, né? E gostaria também de pedir aos amigos, companheiros da rádio, que desse um espaço mais para o vereador Mário Dantas, que ele pudesse divulgar isso lá, para que as pessoas pudessem, né, ter um espaço no horário que se encontra os chefes de família em casa, no horário à tarde, à noite, né? O companheiro Fofonte aqui já disponibilizou o seu carro para fazer a divulgação na rua, já está aqui, né? E que a gente também divulgasse para os vizinhos, falando que as pessoas devem vir aqui, porque não adianta, um município que tem um pouco mais de 18 mil habitantes, e se 1.000 pessoas comparecer com essas contas, a gente não vai conseguir resolver nada, porque, além da grande maioria, nós vamos apresentar a minoria. Então, a minoria vai ser muito difícil vencer a maioria, porque quando a gente chega lá, vereador, o que eles vão falar? Poxa, mas Piúma tem 18 mil contas de água, você só vem comigo, cadê os 17? Então, acho que a população tem que ter esse interesse também de comparecer aqui à Câmara e vir aqui chamar o vizinho. Daqui a pouco a gente consegue um número de pessoas. Obrigado pela parte, vereador. Queria agradecer o companheiro Fofonte, já colocou à disposição o seu carro. Mas nós precisamos levar à população nosso trabalho. Eu costumo até dizer que na época das eleições a gente bate na porta e fala assim:
vote em mim. Quando precisar, estou à sua disposição. Mas também resolvi, companheiros, de bater na porta do cidadão agora e dizer: preciso que você assine, preciso que você me dê uma cópia da água, preciso que você me dê uma cópia da xerox da sua identidade, que eu preciso aqui da sua assinatura da abaixo-assinado. E acredito eu que breve nós vamos apresentar uma audiência pública, nós vamos tentar convocar, ou convidar, ou convocar a CESAM. Eu tenho aqui cópia do contrato, eu tenho um projeto de lei, eu tenho os ofícios que eu mandei em 2011, nós estamos em 2015. Então, eu já tenho provocado muita CESAM. Mas agora eu precisando de provocar mais, e eu peço à população. Queria também, senhor presidente, que uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Também gostaria de falar que essa briga é todos nós. Nós temos que se empenhar, temos que estar juntos, porque esse compromisso da CESAM, em 2005, era entregar toda a cidade de Piúma saneada até 2015. 2015. E aí, chegamos em 2015, a CESAM não fez 1 metro de esgoto, mas ela cobra pelo serviço, que o prefeito da época, Samuel Zucchi, deixou pronto o esgoto que tem. O esgoto que tem foi da época que Samuel Zucchi deixou pronto. Então, ela não fez 1 metro sequer e cobra o serviço. E aí, a nossa cidade não pode parar de calçar ruas por causa da CESAM. A CESAM está impedindo o nosso crescimento. E aí você imagina um monte de ruas calçada sem a rede de esgoto. Amanhã depois tem que tirar tudo, vai fazer aquela cicatriz, nunca vai ser a mesma coisa. Então, por isso, a gente tem que se empenhar para deixar a nossa cidade bonita, e precisamos de apoio de cada um de vocês. Levar para o seu amigo, se juntar no dia dessa audiência pública. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um, gostaria de pedir encarecidamente que todo mundo, não é só por mim, é por você mesmo que está pagando a taxa, uma taxa que não foi o combinado. Eu peço para retirar esse pagamento desse esgoto, que não existe para todos, que o combinado foi que existisse para todos, não está tendo para todos. Então, que retirasse o pagamento, fosse banido da taxa de água do cidadão. Muito obrigado, vereador, pela sua parte. Eu concedi duas partes. Nessas duas partes, pelo regimento da casa, eu posso repor com minha fala. Se a Vossa Excelência me der pelo menos 3 minutinhos, eu vou agradecer a Vossa Excelência para concluir. Eu não vou usar meu tempo todo pelo regimento. Mas nós estamos à disposição, o tema é importante. Senhor presidente, por presente. Então, nós estamos na luta contra a CESAM. Queria aqui falar também que há um projeto de lei que voltou aqui, é sobre as associações e a rádio comunitária. Qual a importância que eu vi do projeto? Que eles podem, agora, a prefeitura, depois de aprovado, passar a verba anual. Em vez de ser todo mês, ou 2 meses, todo mês, pode passar o valor total, pelo que diz o projeto, entendimento. Queria aqui dizer também, deixar bem aqui, com transparência, que quando nós aqui defendemos a administração, mas também falamos da dificuldade. Um exemplo, o projeto entrou aqui na pauta hoje, dia 25. Hoje. Nós vamos votar hoje. Então, eu quero defender aqui o parlamento dessa casa. Mas nós não vivemos só de flores. Temos dificuldade. A dificuldade nós temos que reconhecer. Quero aqui também dizer, aqui, não sei quem falou sobre, foi o companheiro, falou sobre o índice de pobreza. Eu concordo, mas a assistência social também precisa trabalhar mais para os pobres. Vamos dar um exemplo. Preciso também reconhecer, e lá eu preciso essa semana, a assistência social tem aqui uma van
com ar-condicionado, nova, que faz aquele transporte nos presídios das famílias que têm os filhos, irmão, parente, preso. Não vou citar o problema de cada um. Isso é problema particular de cada um. Mas se tem uma Topic que leva uma vez por mês, se todo 15 dias tem, qual o problema de levar de 15 dias, em vez de uma vez no mês? Leva uma vez e fica guardada. Ou seja, precisamos rever para dar assistência às pessoas que realmente precisam. E usar assistência social para fazer o bem. Por exemplo, eu vi o prefeito essa semana tentando comprar uma área para construir 100 casas populares. Então nós temos que tirar o chapéu, que é mais 100 casas que vai dar para aquele cidadão realmente que precisa. Mas também precisamos que a assistência social também se movimenta em cima das pessoas que têm necessidade. Queria agradecer aqui o amigo Sérgio. Fui secretário em 2010 de turismo, não tenho esse parecer técnico, mas Vossa Excelência é um economista que eu tenho orgulho de conversar, tirar algumas dúvidas. Eu sei da sua inteligência, da sua sabedoria. Quando Vossa Excelência fala que 66% vai embora e só ficamos com 33% da receita de 2 meses de temporada, a gente fica preocupado porque a gente vê que a gente acaba investindo um valor e quando vai ver no caixa, acabou o verão, o carnaval, as pessoas saem com problema financeiro. Ou seja, nós temos que rever, inclusive, senhor presidente, pedir que faça o Conselho Municipal de Turismo para saber identificar qual o melhor turismo para esse município. Muito obrigado pela tolerância, meu secretário Edu da Madeira. Me desculpe o presente, porque às vezes a gente toma um tema, como a da Cezan, a gente toma tempo. Muito obrigado, boa noite a todos, saúde e paz. Vereadora Marta Scherrer. Boa noite a todos novamente, né? Sobre a Cezan, eu acho que eu sou uma das mais prejudicadas em Piúma. Que na minha porta tem um problema seríssimo, né? Choveu, eles reclamam, é a água da chuva que cai dentro da rede de esgoto, então vaza. Mas quando não chove, de vez em quando ela vaza ali. Mas vamos falar o português, claro, é merda para tudo quanto é lado. Ninguém suporta nem em casa, no meu quarto eu não posso dormir, eu tenho que ir lá dormir no quarto de Alaô, porque é mais longe, né? Você não aguenta catinho dentro de casa, você não consegue almoçar, um buraco vazando dia e noite. Eu tenho foto de várias, né? Rolando aquelas porcarias de rua fora e uma catinha que ninguém suporta. E a Cezan nem está aí. Né? Essa semana eu fui no Portinho, uma rua calçada, muito bem calçadinha. A Cezan fez um buraco lá para ligar a água de uma pessoa, está lá o buracão, estragou a rua, acabou com a rua do vereador do Jarinho. Eu estive lá essa semana e fiquei horrorizada. Tão perfeita que estava a rua, ficou toda buracada. Isso é absurdo, né? Acho que a Cezan está brincando com a gente. Nem 1 ano, nem 2, não, são vários anos. A gente tem que dar as mãos e tentar resolver isso imediatamente, né, vereador? Pode contar com a gente, que a gente está aí para lutar para o povo de Piúma, né? Porque essa taxa é escandalosa. Você não aguenta. Nós precisamos fazer um pacto de união e ir para a rua, todo mundo para a rua, e até o governador também, colocar o problema para ele, porque, né, sobre as casas populares, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, ver realmente quem precisa. Porque teve época que Piúma teve casa popular para gente, morador que tinha casa. Eles não têm vergonha de ir lá e chorar, implorar com mentirada. Tem que fazer uma pesquisa se realmente a pessoa necessita da casa, né? Porque fica difícil. Eu queria aqui dar um puxãozinho de orelha na nossa secretária de saúde, que no bairro Céu Azul está sem médico já há uns 2 meses. O pessoal vem para aqui para ser atendido, eles, não, você pertence ao Céu Azul. Mas se não tem médico, como é que você vai ser atendido lá, né? Tem que ser atendido em qualquer posto de saúde, porque se lá não tem. Eu acho que isso aí está fazendo falta mesmo. O povo todo dia chegou na porta reclamando. Então, vão pedir à nossa secretária de saúde, né, que tome uma posição e que eu coloque o médico lá imediatamente. Muito obrigada. Vereador, uma parte para o vereador lá. Só um minutinho aqui para concluir a fala da senhora. Eu só agradeço aqui, Edu, pela parte que ela está me dando. Eu morei numa cidade onde
a Excelsa, no caso aqui, a Cesan e essas linhas telefônicas, era obrigatório, onde as ruas não estão calçadas ainda, a deixar esses pontos de espera em cada terreno. Isso é uma coisa que não cabe também ao gestor cobrar. Por quê? Muitas das vezes, se a própria empresa fazer isso, há um mecanismo de você estar cobrando do proprietário do terreno quando ele for construir. Você entendeu? Então, esse gasto que eles vão ter pode ser uma coisa acordada para, no futuro, que ele for construir, ele pagar por esse serviço. E, com isso, evitar esse transtorno, que é essa abertura da estrada. O asfalto novo da Beira-Rio, ele já foi fatiado. Então, ficou aquele buraco, aquela terra toda ali. Na época, o vereador Giovanni Bedini questionou isso aí, e, mesmo assim, não adiantou de nada. Ou melhor, primeiro calça, depois eles vêm, destrói, não volta o que era mais antes, né? E prejudicada fica só a população. E eu agradeço a parte, vereador. Senhor vereador, uma parte, um minutinho. Senhor presidente, queria aqui aproveitar o diretor da rádio e pedir humildemente para resolver aquele requerimento que eu pedi para passar a sessão na rádio. Preciso do retorno, que a população tem me cobrado, que quer ouvir, já que as pessoas não podem vir na Câmara por idade ou deficiência, para levar até através da rádio os ouvintes. Queria que Vossa Excelência, humildemente, aceitasse esse pedido desse nobre vereador da rádio comunitária, para divulgar a rádio e combinar um horário. Ou até aqui no plenário, se a gente conseguir mudar o horário para 8 horas, para ficar ao vivo. Enfim, precisamos urgentemente. E se Vossa Excelência puder, a partir da manhã, voltar a cobrar da população para trazer a conta de água, xerox da identidade sobre a taxa de esgoto. Muito obrigado, tá? Um abraço. Muito obrigado, senhora vereadora Marta Scher. Boa noite a todos. A palavra do presidente, doutor Joel. Queria pedir aos vereadores, nós vamos encerrar essa sessão e vamos iniciar 2 sessões extraordinárias. Solicitado aqui pelo pedido do prefeito, são projetos importantes, projetos que vão doar verbas para algumas associações e outro criando uns cargos. Então, essa sessão está encerrada e vamos dar início às sessões, às extraordinárias. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 20, a autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a extinção e criação de cargos comissionados na estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura do município de Piúma. Procedimento especial, extraordinário. Em discussão, o projeto de lei número 20. Dispõe sobre a extinção e criação de cargos comissionados de estrutura administrativa. Por ordem parlamentar. Vereador Nardelli Ferreira. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Sem discussão. Vereador César Bassu. Sem discussão. Vereador Edu da Madeira. Sem discussão. Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Joel Alves. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Não há discussão. Vereadora Marta Scher. Sem discussão. Os vereadores que aprovam em votação o projeto de lei número 20. Por ordem parlamentar. Vereador Nardelli Ferreira. Aprovado. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador César Bassu. Aprovado. Vereador Edu da Madeira. Aprovado. Vereador Isaías Dantas. Aprovado. Vereador Jacques Pereira. Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Marta Scher. Pela aprovação. O projeto de lei número 20, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos comissionados de estrutura administrativa, foi aprovado. Projeto de lei número 21, autoriza o Poder Executivo a conceder repasses financeiros às entidades que menciona para o exercício 2015 e revoga a lei número 2037, 30 de dezembro de 2014. Procedimento extraordinário. Em discussão, o projeto de lei número 21,
que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro às entidades, que menciona para o exercício 2015. O valor. Artigo 1º, diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a conceder recursos financeiros na forma de subvenções sociais e contribuições até os valores adiante especificados às seguintes entidades: Associação de Amparo à Velhice, 48 mil, anual, hein? Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Piúma, PAI, 96 mil. Associação dos Municípios do Espírito Santo, AMUNES, R$ 13.639,68. Colônia, Associação da Rádio Comunitária de Piúma, 120 mil. Colônia dos Pescadores, 96 mil. Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região Expandida Sul, 2.040. Consórcio Público, 84 mil. Grupo da Terceira Idade, Vida Ativa, 36 mil. Parque das Artes Promoções Artísticas, 39.600. Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPS, 36 mil. Associação Carnavalesca, Morto Vivo, 10 mil. Associação Comunitária Unidos de Piúma, Bloco do Mé, 30 mil. E Associação dos Artesãos de Piúma, 15 mil. Em discussão. Vereador Nardelli Ferreira. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Vereador César Bassu. Sem discussão. Vereador Edu da Madeira. Doutor Gel já explicou tudo, o repasse, está tudo bem explicadinho. Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Joel Alves. Já discutiu, já. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, por presente, queria aqui aproveitar a oportunidade, quando a gente fala que às vezes erra com vontade de acertar, queria aqui aproveitar a oportunidade da chefe da Casa Civil, do governo, Carol, e fazer 2 pedidos. Um dos pedidos é tentar fazer o pagamento da 87,9 para ver esse povo com sorriso, com olhar, como diz Nardelli, um olhar suave e trabalhar todos os dias, igual Vossa Excelência e a sua equipe lá, Biloche, trabalha com coragem, e pedir que repasse de uma vez para não ter esse problema de atraso, e pedir também a PAI, Associação da PAI, que aqui tem um montante de R$ 96 mil, que pague uma só parcela, que a gente já sabe aqui que já está janeiro, fevereiro, março. Então, o retroativo de janeiro e pague anual. Porque, na verdade, o que a gente, quanto vereador, e a gente vai em algum setor, companheiros e companheiras, para pedir para resolver o problema de um pagamento, não é que a gente está ali para ganhar vantagem. Nós estamos ali porque é triste saber que o cidadão trabalhou e não recebeu. Triste é saber que o cidadão chega no final do mês, tem suas despesas, como tem lá na rádio, que a gente sabe que também a despesa é grande, como tem na PAI, aqueles deficientes, e a gente vê que a verba está ali e não pegamos porque atrasou. Então, a Vossa Excelência sai daqui com esse sentimento de liberar quanto antes uma só parcela para fazer esse povo trabalhar mais feliz. Muito obrigado. Vereadora Mataché, desculpa. É uma pena, né? Que nosso asilo só recebia 48 mil. É vergonhoso isso. Sabia? Eu acho, promete uma coisa a gente e vem com outra. Eu acho vergonhoso. Nosso asilo precisava de bem mais, que nossos velhinhos têm dificuldade.
a gente não pode fazer parceria com outro município, que a lei não permite, né? Estão exigindo um monte de funcionário, como que a gente paga? Fica difícil. É uma pena o prefeito não reconhecer isso. Vou dar uma parte para o vereador. Olha, eu quero deixar bem claro para todos que estão marcando presença aqui, meu trabalho na rádio é voluntário, eu não tenho salário lá não, tá? Pode pesquisar, pode procurar a direção da rádio, é um trabalho voluntário há mais de 15 anos. Mas faz parte da equipe. Faço parte da equipe. Não, porque às vezes sim. algumas pessoas devem pensar assim, pô, o cara deve receber lá. Não. Isso aí eu sei, que você só anda duro. Voluntário. Isso aí eu sei, Tá você bom, só anda querido? duro. Só anda duro mesmo. Em votação, projeto. Só vou chamar a atenção aqui, um pouquinho, sobre o consórcio intermunicipal, que vai receber 2 milhões. 2 milhões. Então, esse consórcio ele tem que fazer tudo para atender a população aqui muito bem. Porque são 2 milhões, não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Entendeu? E às vezes a gente vai aí e chega ali e tem aquela conversa fiada, aquela embromação da Olímpia e de outros mais. Então, ela tem que entender, ela tem que ter uma consciência para tratar melhor aqui a população quando for lá conversar com ela, atender as pessoas melhor, porque são 2 milhões que o município está. Eu pensei que não fosse isso tudo, não, eu pensei que fosse menos, mas agora eu estou vendo que é dinheiro para encardir um ferro. Então, ela tem que ter essa responsabilidade com o município de Piúma e atender as pessoas quando vão lá, atender melhor. Porque são 2 milhões, é dinheiro para chuchu, é dinheiro para quebrar um ferro, como diz o povo. Mas vamos botar em votação um projeto. Projeto em votação, projeto número 21, por ordem parlamentar. Vereador Nardelli Ferreira. Eu assino embaixo o que o nosso presidente falou, vamos cobrar, né? 2 milhões, não é pouco dinheiro mesmo não, vamos exigir um atendimento nota 10 para a população de Piúma. Aprovado. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador César Bassu. Aprovado. Vereador Edu da Madeira. Aprovado. Vereador Isaías Dantas. Eu gostaria de também parabenizar as palavras do Dr. Joel. Pode ser muito dinheiro, mas se for mal aplicado, vai pelo ralo. Então, eu gostaria de pedir aos demais vereadores para fiscalizar também e para poder a população ser bem servida em relação ao consórcio de saúde. Vai votar? Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Marta Cheia. Pela aprovação. Projeto de lei número 21 foi aprovado. Eu não voto, não? Quem não vota? Marta Cheia é a última? Marta Cheia é a última? Então passaram. Senhor presidente, secretário, esqueceu de chamar o companheiro Jacques. Vereador Jacques Pereira. Com certeza é pela aprovação. Projeto aprovado. Nada mais a pena tratar. Muito obrigado ao público presente. Está encerrada a sessão.